Desde o primeiro dia, anjos controlam o tempo e as estações. Mas o que aconteceria se o calendário que a humanidade segue, aquele que marca nossas vidas, estivesse completamente errado? E se a obediência a leis angelicais dadas a Adão, muito antes de Moisés, fosse a chave para um plano divino que já está escrito nas tábuas celestiais? Prepare-se para uma revelação que pode abalar sua fé, pois no livro que foi banido da Bíblia Sagrada, aprendemos que os próprios anjos observam mandamentos que você nunca imaginou. E o teste de Abraão não foi o que você pensou. Hoje, você vai descobrir os mandamentos secretos que anjos deram a Adão e como essa verdade foi escondida da humanidade por séculos. A gente cresceu lendo a Bíblia, não é mesmo? Mas e se o que a gente conhece sobre a criação, a vida dos patriarcas e até as leis de Deus estiver incompleto? Imagine que existe um livro antigo chamado Jubileus, que a Bíblia etíope ortodoxa guarda com carinho. Ele promete preencher lacunas, revelar histórias escondidas e nos dar uma visão mais profunda do plano divino. Mas tem um detalhe: esse livro foi proibido na maior parte do mundo cristão. Por que será? Nesse nosso reencontro, vamos desvendar o misterioso livro dos Jubileus, conhecido também como o Gênesis em miniatura. A gente vai explorar por que seus 50 capítulos foram excluídos da Bíblia principal e entender como esse texto antiquíssimo pode nos dar uma perspectiva cósmica sobre como os anjos, o tempo celestial e mandamentos ocultos foram transmitidos à humanidade. O mais intrigante é que o livro dos Jubileus não para por aí. Ele insiste que o calendário que a maioria das pessoas segue está errado e que o próprio tempo recebeu uma estrutura sagrada de Deus que poucos seguem hoje. Então, a pergunta que fica é: por que esse texto tão antigo foi rejeitado pela igreja primitiva? Que segredos ele guarda que foram considerados tão polêmicos para o cristianismo tradicional? O livro dos Jubileus começa recontando a história da criação que a gente já conhece do Gênesis, mas ele vai muito além. Segundo os Jubileus, quando Deus fez o mundo, ele não só trouxe vida à existência, mas também estabeleceu a própria estrutura do tempo, alinhando-a com sua ordem divina. E é aí que entra o conceito de tempo sagrado. Ao contrário do calendário comum que a maioria de nós segue, o livro dos Jubileus apresenta um calendário solar exato, que é supervisionado por anjos celestiais e que governa os ciclos cósmicos do universo. Isso não é só contar dias, viu? É viver em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Jubileus afirma que a humanidade foi feita para seguir esse calendário divino de 364 dias, dividido em 4 estações de exatos 91 dias cada. Essa estrutura garante que dias sagrados, como os sábados e as festas, sempre caiam na data certa. É um sistema perfeito, mas que o resto do mundo parece ter esquecido.
No Gênesis, a história começa com a criação da Terra. Mas Jubileus nos dá um panorama ainda maior. Antes mesmo de o mundo ser formado, os anjos foram criados lá no primeiríssimo dia da criação. Esses anjos têm um papel super importante na organização do universo, inclusive regulando o tempo e as estações. O livro dos Jubileus revela que Deus deu a esses anjos tarefas específicas. Alguns supervisionam fenômenos naturais, como o movimento dos céus, e outros servem como mensageiros e guardiões das leis de Deus. Essa ideia de anjos controlando os céus a gente até vê em outros textos antigos. Mas o livro dos Jubileus reforça como esses seres angelicais ajudam a manter a ordem no universo, garantindo que o Sol, a Lua e as estrelas sigam seus caminhos divinos. Afinal, Deus foi quem ordenou que o Sol mantivesse seu curso de acordo com as divisões das estações. Esses anjos não só cuidam da humanidade, eles controlam o próprio tecido do tempo. E quando os humanos saem da sintonia com o tempo de Deus, o livro dos Jubileus deixa claro que isso leva ao caos. Um dos pontos mais polêmicos do livro dos Jubileus é a sua insistência de que o mundo deveria seguir um calendário solar, e não o lunar, que muitas culturas antigas, inclusive os próprios israelitas, acabaram adotando. Segundo Jubileus, o calendário solar é a única maneira certa de medir o tempo, porque ele se alinha perfeitamente com a ordem divina de Deus. O livro explica que o ano solar tem 364 dias, dividido em 52 semanas perfeitas. Cada estação, primavera, verão, outono e inverno, tem exatas 13 semanas, ou 91 dias. Esse sistema garante que o sábado e outras festividades sagradas sejam sempre observados nos dias corretos, ano após ano. Esse calendário solar é muito parecido com o calendário etíope, que é usado até hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope. O ano etíope é dividido em 13 meses, 12 meses de 30 dias e um mês extra chamado Pagum, com 5 ou 6 dias para completar. Seria, então, que o calendário etíope é um dos poucos sistemas modernos que ainda refletem o tempo sagrado descrito em Jubileus? Por outro lado, o calendário lunar, que foi adotado por muitas culturas no mundo antigo, incluindo os israelitas, é visto como uma perversão dessa ordem divina. O calendário lunar é irregular, fazendo com que os meses e as festas mudem com o tempo. E Jubileus avisa que esse desvio do calendário solar leva à desordem espiritual. Haverá aqueles que observarão a lua, mas perturbarão as estações e farão um dia abominável, o dia do testemunho.
Para jubileus, seguir o calendário lunar não é só um engano, mas uma forma de desobediência à vontade de Deus. O livro sugere que, ao voltar para o calendário solar, a humanidade pode se realinhar com os ritmos divinos estabelecidos na criação do mundo. O livro dos Jubileus reafirma a narrativa tradicional dos 6 dias da criação que a gente encontra em Gênesis. Mas ele entra em mais detalhes sobre o primeiro sábado. Segundo os Jubileus, Deus não só descansou no 7º dia, ele o santificou como uma instituição divina, uma lei eterna que foi dada tanto para humanos quanto para anjos. O sábado é visto como a base do tempo, um dia que foi separado no início da criação e que deveria ser observado para sempre. Essa ideia do sábado como um princípio cósmico é fundamental em Jubileus. Ele não só governa o ciclo semanal, mas também se liga à estrutura maior do tempo, incluindo os ciclos do Jubileu de 49 anos. Esses ciclos servem para trazer o mundo de volta à harmonia com a ordem de Deus, oferecendo um período de descanso, libertação e renovação para a terra, para as pessoas e até para o reino angelical. Deus santificou o 7º dia e o abençoou para sempre, como um sinal de santidade para todas as suas obras. Essa ênfase no sábado como uma lei eterna mostra como Jubileus não está apenas recontando a história do Gênesis. Ele revela o significado oculto por trás dos ciclos do tempo que governam toda a criação. O livro dos Jubileus nos conta que Adão foi criado no 6º dia, exatamente como descrito em Gênesis. Mas ele adiciona uma nova camada à história. Segundo Jubileus, depois de criar Adão, Deus lhe deu mandamentos específicos logo de cara. Leis que incluíam a observância do sábado, leis de pureza e regras sobre união íntima e adoração. Essas leis, entregues por anjos, deveriam ser seguidas por Adão e seus descendentes, como parte da aliança que Deus fez com a humanidade. Enquanto Gênesis menciona as interações diretas de Deus com Adão, Jubileus apresenta seres angelicais como mediadores que ensinam Adão a seguir os mandamentos de Deus. Esses anjos, especialmente os da presença divina, garantem que Adão e Eva entendam as leis de santidade, sacrifício e conduta moral. No 6º dia da 2ª semana, anjos trouxeram a Adão, segundo a palavra de Deus, todos os animais, o gado, as aves e tudo o que se move na terra e na água, segundo suas espécies. Essa interação angelical tinha o objetivo de reforçar a ideia de que a lei de Deus não é só uma invenção humana, mas parte da ordem celestial. Os anjos ensinaram a Adão que ele deveria observar as leis de Deus como uma aliança eterna, assim como eles observam essas mesmas leis no reino angelical. Será que as leis de Deus, passadas por anjos, foram dadas aos humanos muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos? E o que a gente pode aprender com essas leis antigas? Depois da queda de Adão e Eva,
Jubileus acrescenta novos detalhes à história dos filhos deles, Caim e Abel. Enquanto Gênesis nos diz que Caim tirou a vida de Abel, o livro dos Jubileus traz informações adicionais sobre os eventos que se seguiram. A perda da vida de Abel por Caim é vista como a primeira grande violação da lei de Deus, um pecado que traz consequências espirituais para toda a humanidade. Mas enquanto Caim é exilado, Jubileus enfatiza que a linhagem justa da humanidade continua através de Sete, o terceiro filho de Adão. Em Jubileus, Sete é retratado como uma figura de retidão, que é ensinado a seguir as leis transmitidas pelos anjos. Isso prepara o terreno para que os descendentes posteriores, incluindo Noé, continuem a aliança com Deus. A história de Noé e o dilúvio é bem conhecida no Gênesis, mas o livro dos Jubileus traz revelações adicionais sobre o que aconteceu antes e depois da grande enchente. Em Jubileus, o foco não é só na sobrevivência de Noé, mas na aliança que Deus faz com ele depois, uma aliança que destaca a importância da pureza, da retidão e da observância das leis de Deus. Antes do dilúvio, Jubileus aprofunda a corrupção da terra, focando especialmente nos nefilins, os filhos dos anjos caídos com mulheres humanas. Enquanto Gênesis 6, versículos 1 a 4, menciona brevemente os nefilins, Jubileus oferece mais contexto, mostrando como esses gigantes contribuíram para a maldade que levou Deus a purificar a terra com o dilúvio. A iniquidade aumentou na terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, como homens e gado, e feras e aves, e tudo o que anda sobre a terra. Todos corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a devorar uns aos outros. Essa decadência moral não foi só por causa do pecado humano, mas também pela influência de anjos caídos, que introduziram conhecimento proibido e corromperam a ordem natural. A resposta de Deus é rápida. Ele manda o dilúvio para acabar com essa corrupção, mas preserva Noé e sua família por causa da retidão deles. Depois do dilúvio, Jubileus revela que Deus não só prometeu nunca mais inundar a terra, ele também estabeleceu uma nova aliança com Noé, que incluía leis específicas de pureza e sacrifício. Essas leis, que seriam passadas depois para os israelitas, tinham o objetivo de ajudar a humanidade a manter a santidade e evitar a corrupção que levou ao dilúvio. Um detalhe importante em Jubileus é que Noé foi instruído a observar o sábado e seguir as mesmas leis dadas a Adão sobre sacrifício e pureza. Essa aliança marcou um novo começo para a humanidade, mas também enfatizou a importância de permanecer obediente às leis de Deus para evitar futuros julgamentos. As leis de sacrifício, que seriam formalizadas mais tarde na lei mosaica, já eram seguidas por Noé como parte dessa aliança. Essas leis incluíam instruções sobre como fazer ofertas queimadas a Deus
e como permanecer puro, tanto no corpo quanto no espírito. Em Gênesis 12, conhecemos Abraão, quando Deus o chama para deixar sua terra e ir para Canaã. Mas Jubileus nos leva ainda mais para trás, para a juventude de Abraão, adicionando uma dimensão nova à história. Segundo Jubileus, Abraão cresceu numa família mergulhada na idolatria. Seu pai, Terá, adorava deuses falsos. Isso não é mencionado em Gênesis, mas Jubileus pinta um quadro vivo de um jovem Abraão que rejeita as práticas pagãs ao seu redor, escolhendo seguir o único Deus verdadeiro. E ele disse: "Meu pai, diga-me, que ídolo é esse que você adora?" E Abraão viu que era uma imagem de pedra, e Abraão as queimou diante dos olhos de todos e fugiu para o deserto. Enquanto Gênesis foca na obediência de Abraão ao chamado de Deus para deixar sua casa, Jubileus o retrata como uma figura revolucionária, destruindo os ídolos na casa de seu pai e fazendo uma posição ousada contra a idolatria de sua época. Esse ato de rebelião espiritual prepara o terreno para o papel futuro de Abraão como pai do povo escolhido, que rejeitaria as práticas pagãs e seguiria as leis de Deus. Uma das diferenças mais marcantes entre Gênesis e o livro dos Jubileus é a ideia de que Abraão seguia leis divinas muito antes de Moisés nascer. Em Gênesis, não há menção de que Abraão recebesse leis além da aliança da circuncisão, em Gênesis 17. No entanto, em Jubileus, Abraão é apresentado como alguém que já observava o sábado, fazia sacrifícios e seguia outras leis que geralmente são associadas a Moisés. Segundo Jubileus, essas leis não foram inventadas na época de Moisés. Elas foram passadas por anjos aos patriarcas, começando por Adão. Abraão recebeu esses mandamentos dos anjos e era esperado que ele os seguisse como parte de seu relacionamento de aliança com Deus. E ele foi ensinado pelos anjos sobre as coisas escritas nas tábuas celestiais. Diferente de Gênesis, onde as ações de Abraão são vistas como parte de sua jornada de fé pessoal, Jubileus o apresenta como alguém que fazia parte de um plano cósmico. Ele é guiado por anjos, e as leis que ele segue fazem parte de uma ordem divina que governa tanto o céu quanto a terra. Essas leis incluem o sábado e várias leis de pureza que Moisés formalizaria mais tarde. A aliança da circuncisão é um dos momentos mais importantes na história de Abrão. Em Gênesis 17, Deus diz a Abrão para circuncidar a si mesmo e a todos os homens de sua casa como um sinal da aliança. Mas Jubileus vai além, revelando que isso não era apenas um ato simbólico, era parte de uma lei cósmica escrita nas tábuas celestiais. Segundo Jubileus, a circuncisão não era apenas um sinal para os descendentes de Abrão, era uma lei divina que existia desde a criação do mundo. Essa aliança foi inscrita nas tábuas celestiais, que são vistas como o projeto de Deus para a criação, contendo todas as leis que governam tanto anjos quanto humanos. E a lei é para todas as gerações para sempre.
Não há circuncisão de dias, nem passagem de um dia dos 8 dias, pois é uma ordenança eterna e escrita nas tábuas celestiais. Em Gênesis, o foco está na obediência de Abrão ao comando de Deus. Mas Jubileus retrata esse ato como parte de uma ordem divina muito maior. A circuncisão não é apenas um sinal físico, é uma forma de se alinhar com as leis cósmicas que governam o universo. Isso mostra que as leis de Deus são válidas para todos, em todo o tempo. A história do sacrifício de Isaque, conhecida como a Aquedá, é um dos momentos mais fortes em Gênesis 22, versículos 1 a 19, onde Deus testa a fé de Abraão pedindo que ele ofereça seu filho Isaque fisicamente. Jubileus reconta essa história, mas com algumas camadas a mais. Em Jubileus, o teste não é só entre Abraão e Deus. Também faz parte de uma guerra espiritual maior. Segundo Jubileus, o anjo Mastema, uma figura associada ao ser das trevas, é quem sugere esse teste a Deus, esperando que Abraão falhe. Mastema representa as forças do mal, sempre tentando minar os justos. O livro dos Jubileus acrescenta que anjos intervieram durante o sacrifício, e Deus permitiu o teste para mostrar que a fé de Abraão era maior do que as tentações malignas. E eu estive diante dele e diante do príncipe do Mastema, e o Senhor disse: não mande sua mão sobre o menino, nem faça nada a ele, pois eu mostrei que ele teme ao Senhor. Essa história em Jubileus traz um nível totalmente novo de significado espiritual. Não é só um teste da obediência de Abrão, é parte da batalha cósmica entre o bem e o mal. Mastema tenta levar Abrão ao fracasso, mas a intervenção de Deus mostra que a fidelidade sempre triunfa sobre o mal. Em Gênesis, a história foca no teste pessoal de Abrão, mas em Jubileus, ela faz parte de uma narrativa espiritual maior, que envolve forças angelicais e a luta entre o bem e o mal. Em Gênesis 25, versículo 23, somos informados que antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, Deus revelou à mãe deles, Rebeca, que os 2 irmãos seriam chefes de 2 nações e que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Jubileus expande essa profecia, enfatizando que isso não era só uma briga de família. Era parte de um plano cósmico em que Jacó estava sempre destinado a herdar a bênção e continuar a linhagem da justiça que começou com Abrão. Jubileus acrescenta uma camada de predestinação, revelando que Jacó foi escolhido desde o nascimento para levar adiante a aliança, enquanto Esaú estava destinado a se desviar do plano de Deus. O livro até menciona que Isaque e Rebeca receberam conhecimento divino sobre a natureza rebelde de Esaú e a oposição de seus futuros descendentes a Israel. E o Senhor disse a ela: 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos dentro de você se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Em Gênesis, a gente vê essa luta se desenrolar pela astúcia de Jacó e pela impulsividade de Esaú. Mas Jubileus explica que Jacó sempre deveria herdar a primogenitura e que suas ações, mesmo que enganosas, faziam parte do cumprimento de um plano divino. Uma das principais diferenças em Jubileus é a forma como Esaú é retratado. Ele é mais do que apenas um irmão que perde sua primogenitura. Jubileus salienta que Esaú representa uma linhagem de rebelião contra o povo escolhido de Deus. Seus descendentes, os Edomitas, são retratados como uma nação que se levantaria em oposição a Israel, cumprindo a profecia de que o mais velho serviria ao mais novo. Enquanto Gênesis menciona a hostilidade entre Esaú e Jacó após os incidentes da primogenitura e da bênção em Gênesis 27, versículo 41, Jubileus expande esse tema, mostrando como os descendentes de Esaú se tornariam uma nação que se opõe diretamente à linhagem de Jacó, os futuros israelitas.
Isso faz parte do conflito cósmico maior que Jubileus frequentemente enfatiza, a luta entre a retidão, Jacó, e a rebelião, Esaú. E Esaú pegou suas esposas, seus filhos e tudo o que tinha, e subiu para a região montanhosa de Seir e viveu lá. E Esaú se tornou uma nação, e eles oprimiram os descendentes de Jacó. Jubileus deixa claro que a rebelião de Esaú não foi apenas pessoal, mas nacional. Seus descendentes se tornariam os edomitas, que teriam inúmeros conflitos com os israelitas, refletindo a batalha espiritual que começou com seus antepassados. Um dos momentos mais importantes na vida de Jacó é quando ele recebe a bênção de seu pai Isaque. Em Gênesis, essa bênção garante que Jacó se torne o pai das 12 tribos de Israel, em Gênesis 27. Mas Jubileus vai além, enfatizando que Jacó recebeu não apenas uma bênção, mas também uma continuação das leis divinas que já haviam sido transmitidas por Abrão. Segundo Jubileus, depois que Jacó recebeu a bênção, Deus e os anjos revelaram a ele as leis que ele e seus descendentes deveriam seguir. Isso inclui a observância do sábado, leis de pureza e o calendário sagrado, leis que mais tarde seriam formalizadas na lei mosaica. Jacó é retratado como o guardião dessas leis, encarregado de garantir que seus descendentes, os futuros israelitas, as seguissem como parte de seu relacionamento de aliança com Deus. E o Senhor apareceu a ele à noite e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abrão, o teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu dou a você e a sua descendência. E a sua descendência será como as estrelas do céu. Em Jubileus, as leis que Jacó recebe fazem parte da ordem cósmica que governa tanto o céu quanto a terra. Essa ênfase em Jacó como herdeiro da lei divina eleva seu papel além de apenas receber uma primogenitura. Ele se torna o guardião dos mandamentos eternos de Deus, ligando-o às tábuas celestiais. Jubileus não se limita à rivalidade entre Jacó e Esaú. Ele expande esse conflito para uma visão profética da contínua luta entre seus descendentes. O livro sugere que as nações que surgem de Esaú se oporão continuamente aos descendentes de Jacó, os israelitas, ao longo da história. Isso vai além da disputa pessoal entre dois irmãos e se liga à ideia de uma batalha espiritual entre a retidão, Jacó, Israel, e a rebelião, Esaú, Edom. Em Jubileus, essa luta profética não é apenas sobre conflito territorial. Ela faz parte da guerra cósmica maior entre as forças do bem e do mal. A linhagem de Esaú representa nações que se tornarão inimigas do povo escolhido de Deus, e essa tensão continua ao longo da história bíblica. Essa oposição espiritual entre Israel e os descendentes de Esaú desempenha um papel fundamental na visão apocalíptica de Jubileus, ligando o conflito aos tempos do fim. E Jacó e seus filhos desceram ao Egito para José, e os filhos de Esaú permaneceram na terra de Edom, e a partir desse dia a inimizade entre as nações permaneceu. Essa visão de uma luta espiritual contínua reflete os temas mais amplos de Jubileus, onde a história dos patriarcas faz parte de um plano cósmico maior, que envolve não apenas a família de Abrão, mas os destinos das nações e a batalha final entre o bem e o mal. Em Gênesis, a gente vê o nascimento dos 12 filhos de Jacó por suas esposas Lia e Raquel e suas servas. Esses 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, se tornam os chefes das tribos de Israel. No entanto, Jubileus adiciona uma camada de ordem divina ao nascimento desses filhos, mostrando que seus nascimentos não foram apenas resultado de relacionamentos humanos, mas parte de um plano pré-determinado por Deus. Segundo Jubileus, o tempo e a sequência dos nascimentos foram ordenados por Deus para se alinharem com o calendário sagrado.
O livro enfatiza que cada filho nasceu de acordo com o cronograma divino, tornando seus nascimentos parte do plano cósmico maior. E as esposas e servas de Jacó deram à luz seus 12 filhos, cada um de acordo com o tempo estabelecido pelo Senhor, e seus destinos foram escritos nas tábuas celestiais. Enquanto Gênesis foca nos eventos narrativos do nascimento desses filhos, Jubileus enfatiza que seus nascimentos haviam sido escritos nas tábuas celestiais, reforçando a ideia de que as 12 tribos faziam parte do plano predestinado de Deus para o mundo. Um dos momentos marcantes em Gênesis é a história de Rúben, o filho mais velho de Jacó, que perde seu status de primogênito após cometer um erro grave, em Gênesis 35, versículo 22. Jubileus expande esse evento, enfatizando suas consequências espirituais e explicando por que Judá e Levi sobem de importância em seu lugar. Em Jubileus, o erro de Rúben é enquadrado como uma violação das leis divinas, que haviam sido estabelecidas muito antes. Suas ações não são vistas apenas como uma falha pessoal, mas como uma transgressão espiritual que o desqualifica da liderança das tribos. Isso permite que Judá, o quarto filho, surja como líder tribal e que Levi assuma o papel de sacerdócio, que faz parte da ordem divina estabelecida por Deus. Por causa de seu erro, o primogênito Rúben não foi contado na herança, mas Judá foi escolhido como príncipe sobre seus irmãos, e Levi para o sacerdócio para sempre. Enquanto Gênesis menciona a desqualificação de Rúben, Jubileus enfatiza muito mais como esse evento se alinha com o plano cósmico. A ascensão de Judá faz parte da lei eterna de Deus, e Levi é separado para o sacerdócio, conectando seus destinos à estrutura espiritual maior que governa o futuro de Israel. Em Gênesis, a ascensão de José ao poder no Egito é retratada como resultado de sua sabedoria e habilidade em interpretar sonhos. Gênesis 41. No entanto, Jubileus se aprofunda nisso, explicando que a ascensão de José fazia parte de um plano divino, escrito nas tábuas celestiais. Seu sucesso no Egito não foi apenas por causa de suas habilidades, foi porque Deus havia predeterminado seu papel como um salvador para os israelitas. Jubileus enfatiza que a ascensão de José ao poder fazia parte do desígnio celestial, com o objetivo de criar as circunstâncias que levariam ao êxodo. Era o destino de José levar sua família para o Egito, onde eles acabariam sendo escravizados e depois libertos pela intervenção milagrosa de Deus. E estava escrito nas tábuas celestiais que José governaria o Egito, e por meio dele os filhos de Israel seriam salvos da fome, mas também seriam presos no Egito por um tempo. Desse modo, a vida de José é retratada como um evento cósmico, com sua ascensão ao poder servindo a um propósito muito maior no plano de Deus para a libertação de Israel. Jubileus conecta o sucesso de José diretamente à ordem celestial, mostrando que não foi apenas um golpe de sorte ou habilidade humana, mas que estava predestinado. Uma das adições mais intrigantes em Jubileus é a participação dos anjos na vida de José.
Enquanto Gênesis retrata José tendo um relacionamento próximo com Deus através de seus sonhos, Jubileus vai além, introduzindo o papel dos anjos em guiar e proteger José ao longo de sua jornada. Jubileus descreve como anjos foram enviados por Deus para cuidar de José desde o momento em que ele foi vendido como cativo, garantindo que ele cumpriria seu destino no Egito. Esses anjos intervieram em momentos-chave na vida de José, protegendo-o de danos e garantindo que ele permanecesse fiel a Deus. E o Senhor enviou seus anjos para guardar José em sua jornada ao Egito, para que ele não perecesse, pois sua vida era preciosa aos olhos do Senhor, e seu caminho havia sido escrito nas tábuas celestiais. Esse detalhe sobre o envolvimento dos anjos adiciona uma camada de proteção espiritual à história de José que não está presente em Gênesis. Isso mostra que a jornada de José não foi apenas uma série de eventos afortunados. Seu caminho foi cuidadosamente orquestrado por Deus, com anjos garantindo que ele ascenderia ao poder e, eventualmente, salvaria a sua família. Uma das diferenças mais significativas entre Gênesis e Jubileus é como a vida de José se conecta ao Êxodo. Em Gênesis, o papel de José termina com sua família se estabelecendo no Egito. Mas em Jubileus, sua vida é retratada como profética, anunciando o cativeiro e a eventual libertação dos israelitas. Segundo Jubileus, a ascensão de José ao poder no Egito não era só para salvar sua família da fome. Era também para cumprir uma profecia que levaria ao Êxodo. Jubileus explica que José estava ciente do futuro cativeiro de seus descendentes e que ele teve um papel em prepará-los para sua eventual libertação. E José disse a seus irmãos: "Eu partirei, mas Deus os visitará e os fará subir desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Não temam, pois estas coisas foram escritas e seladas nas tábuas celestiais." Esse elemento profético não é tão destacado em Gênesis, onde a partida de José é retratada como o fim de sua história. Em Jubileus, no entanto, a partida de José é vista como uma transição, o começo do cativeiro de Israel, mas também uma promessa profética de que eles seriam eventualmente libertos do Egito. Isso liga a vida de José diretamente ao plano cósmico de redenção, que seria cumprido através do Êxodo. No livro do Gênesis, o cativeiro de Israel começa quando um novo faraó assume o poder, que não conhece José e começa a oprimir os israelitas, em Êxodo 1, versículos 8 a 14. Mas em Jubileus, esse período de cativeiro é visto como parte de uma profecia cósmica que já havia sido escrita nas tábuas celestiais.
Segundo Jubileus, Deus já havia predito o cativeiro de Israel muito antes que ela acontecesse, e fazia parte de seu plano levá-los ao êxodo e à entrega da lei mosaica. Esse plano profético se conecta diretamente ao papel de José em levar Israel ao Egito em primeiro lugar. Embora José tenha salvado Israel da fome, o tempo deles no Egito estava predestinado a terminar em cativeiro, o que, em última instância, demonstraria o poder de Deus ao libertar seu povo. E estava escrito nas tábuas celestiais que eles seriam oprimidos no Egito e que Deus os tiraria com grande poder e maravilhas para que seu nome fosse glorificado. Isso faz do tempo de Israel no Egito não apenas uma questão de eventos históricos, mas parte de uma narrativa espiritual maior, onde seu cativeiro e eventual êxodo foram predestinados para a glória de Deus. O sofrimento dos israelitas é enquadrado como uma provação necessária, que os prepararia para receber as leis dadas no Monte Sinai. Em Êxodo, a gente vê Deus agindo diretamente para trazer as pragas e libertar Israel da opressão de Faraó, em Êxodo 7-12. No entanto, Jubileus acrescenta uma camada de guerra espiritual à história, introduzindo anjos como personagens-chave no conflito entre Deus e Faraó. Segundo Jubileus, a opressão de Israel fazia parte de uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Mastema, uma figura muitas vezes associada ao ser das trevas, é retratado trabalhando ativamente para endurecer o coração de Faraó e aumentar o sofrimento de Israel. Disse que Mastema e seus espíritos malignos incentivaram os egípcios a oprimir Israel ainda mais severamente, testando sua fidelidade a Deus. E o príncipe do Mastema se opôs a eles e procurou destruí-los com dura escravidão e fazê-los abandonar sua fé no Senhor. Desse modo, Jubileus adiciona uma dimensão cósmica à história do cativeiro de Israel, mostrando que não era apenas uma questão de poder político. Forças espirituais estavam agindo, tentando minar o plano de Deus para a libertação de Israel. As pragas do Egito não são apenas atos de julgamento divino, mas parte de uma batalha cósmica maior, com Mastema tentando impedir o êxodo de Israel. Em Jubileus, as tábuas celestiais desempenham um papel central para explicar como as leis e o tempo do êxodo faziam parte do plano eterno de Deus. Segundo Jubileus, o êxodo não foi apenas uma reação ao sofrimento de Israel. Ele foi cuidadosamente cronometrado e pré-ordenado, de acordo com o calendário divino escrito nas tábuas celestiais. O livro enfatiza que o tempo do êxodo estava conectado à observância das leis sagradas e que a libertação de Israel tinha como objetivo alinhá-los com a ordem divina.
Jubileus explica que o tempo de Israel no Egito, seu sofrimento e o momento de sua libertação foram todos pré-determinados, e as ações de Deus estavam em perfeita harmonia com o cronograma cósmico. E estava escrito nas tábuas celestiais que no 14º dia do primeiro mês, no tempo marcado, Deus tiraria Israel do Egito, pois este era o dia separado desde o início da criação. Esse detalhe é exclusivo de Jubileus. Enquanto o Êxodo foca nos eventos que antecederam e ocorreram durante as pragas, Jubileus introduz a ideia de que o tempo do Êxodo fazia parte de um calendário pré-determinado, ligado às leis cósmicas do universo. Isso torna o Êxodo mais do que apenas um evento histórico. É parte do tecido espiritual da criação. As 10 pragas em Êxodo 7 a 12 são uma demonstração dramática do poder de Deus, enviadas para forçar Faraó a libertar os israelitas. Em Jubileus, no entanto, as pragas recebem um significado cósmico. Elas não são apenas punições divinas, mas também atos simbólicos que representam a derrota dos deuses do Egito e das forças espirituais por trás deles. Jubileus explica que cada praga tinha como objetivo desempoderar os falsos deuses do Egito, demonstrando que apenas o Deus de Israel tinha verdadeiro poder sobre o céu e a terra. Cada praga foi um golpe não apenas contra Faraó, mas contra os governantes espirituais do Egito, minando as forças das trevas que procuravam manter Israel escravizado. E o Senhor enviou as pragas sobre o Egito não apenas para julgar Faraó, mas para mostrar que os deuses do Egito não eram nada diante dele, pois eram poderes falsos, incapazes de permanecer diante do Todo-Poderoso. Nessa visão, as pragas fazem parte do conflito cósmico maior entre o bem e o mal, onde o Deus de Israel derrota tanto os poderes físicos quanto espirituais do Egito. Jubileus também sugere que Mastema e suas forças malignas estavam trabalhando nos bastidores para impedir que Faraó libertasse Israel. Mas o poder de Deus os superou em cada momento. Em Êxodo, a gente vê Moisés receber a lei diretamente de Deus no Monte Sinai. Mas Jubileus acrescenta o detalhe de que essas leis não foram criadas naquele momento. Elas já estavam inscritas nas tábuas celestiais muito antes do tempo de Moisés. Segundo Jubileus, as tábuas celestiais são essencialmente um registro cósmico de todas as leis de Deus, estabelecidas no início da criação, e elas servem como um guia tanto para anjos quanto para humanos. Jubileus enfatiza que Moisés foi simplesmente o receptor humano de leis que haviam sido pré-ordenadas para todo o sempre. A lei mosaica, portanto, não é apenas um conjunto de regras para os israelitas.
Faz parte de uma ordem divina que governa todo o universo. Isso significa que as leis dadas a Moisés sempre tiveram o propósito de serem reveladas, e seu tempo foi de acordo com o calendário divino. E a lei e o testemunho foram ordenados e escritos nas tábuas celestiais, criados antes mesmo da fundação do mundo, para que pudessem guiar todas as gerações dos filhos de Israel. Enquanto Êxodo foca na dramática revelação da lei em Sinai, Jubileus a apresenta como parte de um plano cósmico. As leis já estavam escritas no céu, esperando o momento certo para serem reveladas a Moisés e aos israelitas. Um dos aspectos mais fascinantes de Jubileus é a sua insistência de que a lei mosaica foi observada muito antes de Moisés. Enquanto a Bíblia tradicional retrata Abraão, Isaque e Jacó como indivíduos justos, ela não especifica que eles receberam a lei completa. Jubileus, por outro lado, afirma que os patriarcas já observavam o sábado, faziam sacrifícios e seguiam muitas das leis que mais tarde seriam dadas a Moisés. Isso faz da lei mosaica não um novo desenvolvimento, mas uma restauração das leis que haviam sido transmitidas desde o início dos tempos. Os patriarcas receberam esses mandamentos por revelação divina e através dos anjos que os guiaram. Por exemplo, Abraão é descrito como seguindo o sábado e as leis dietéticas muito antes de serem oficialmente dadas a Israel. Pois Abraão guardou o sábado, circuncidou seus filhos e seguiu os mandamentos do Senhor, que foram escritos nas tábuas celestiais, e a lei lhe foi revelada pelos anjos de Deus. Desse modo, Jubileus apresenta a lei como um código atemporal, dado a todos os justos desde Adão em diante. Moisés foi simplesmente o escolhido para entregá-la em sua forma completa à nação de Israel. Uma das contribuições mais únicas de Jubileus para a história da lei mosaica é a sua ênfase no calendário cósmico. Em Jubileus, a observância do tempo, principalmente o sábado, as festas e os anos de jubileu, é central para a ordem divina. Essas leis de marcação de tempo são apresentadas como parte das tábuas celestiais, e segui-las é visto como uma forma de se alinhar com o ritmo divino do universo. Em Jubileus, o calendário solar é enfatizado em detrimento do calendário lunar, com um ano composto por 364 dias. Esse sistema é visto como a maneira correta de observar os mandamentos de Deus, garantindo que todas as festas e sábados caiam nos dias corretos. Jubileus alerta que desviar-se desse calendário divino pode levar à desordem espiritual, e é por isso que as leis de marcação de tempo são tão centrais para a lei mosaica. E o Senhor falou a Moisés e disse:
Escreva para Israel a lei do sábado e das festas, pois esses tempos estão ordenados nas tábuas celestiais, e você deve observá-los exatamente, para que não caia em erro. Esse foco no calendário cósmico não é tão proeminente na Bíblia tradicional, onde o sábado e as festas são mencionados, mas sem a mesma ênfase em suas origens cósmicas. Jubileus enfatiza que seguir esse calendário é fundamental para permanecer no favor de Deus, pois ele alinha a vida humana com o plano divino. Enquanto a lei mosaica na Bíblia é dada especificamente aos israelitas, Jubileus apresenta essas leis como eternas, vinculantes não apenas para Israel, mas para todas as gerações e até para os anjos. O livro dos Jubileus enfatiza que as leis escritas nas tábuas celestiais não são apenas diretrizes temporárias para uma única nação. Elas são mandamentos eternos que governam tanto o céu quanto a terra. Em Jubileus, as leis dadas a Moisés são destinadas a serem observadas por toda a criação de Deus, incluindo os anjos, que são retratados como guardando o sábado e observando as festas de Deus no céu. Isso faz da lei mosaica parte da ordem universal, estendendo-se além da humanidade e conectando o reino espiritual ao reino físico. E a lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai é eterna e será observada no céu e na terra. Os anjos observam o sábado e os justos observarão os mandamentos para sempre. Essa ideia da lei eterna não é tão explícita na Bíblia tradicional, onde o foco está na aliança entre Deus e Israel. Em Jubileus, no entanto, a lei é retratada como parte do tecido do universo, ligando anjos e humanos à ordem cósmica de Deus. Em Jubileus, o futuro de Israel não é deixado ao acaso. Faz parte de uma linha do tempo divinamente ordenada que foi escrita nas tábuas celestiais desde o início do tempo. Essa linha do tempo descreve a ascensão e queda de nações, o exílio e o retorno de Israel e o julgamento final que virá sobre o mundo. Tudo o que acontece na história humana, desde a criação até o julgamento final, segue o cronograma cósmico que está registrado no céu. Uma das características únicas de Jubileus é sua insistência de que esses eventos são pré-ordenados e que nada acontece fora do plano divino de Deus. O livro fornece uma visão profética da jornada de Israel, explicando que seu exílio, sofrimento e restauração foram todos escritos nos registros celestiais. E eles devem se desenrolar de acordo com o calendário divino. E tudo o que virá sobre Israel foi escrito nas tábuas celestiais, desde sua rebelião até sua redenção, e os tempos designados para sua libertação foram estabelecidos há muito tempo.
Enquanto Gênesis e Êxodo se concentram em eventos específicos da história de Israel, Jubileus oferece uma visão mais ampla, mostrando que o destino de Israel faz parte de um plano cósmico maior que já foi determinado. Jubileus dá uma grande importância ao papel dos anjos na história de Israel, mas o envolvimento deles se torna ainda mais crucial nos tempos do fim. Em Jubileus, os anjos do Senhor são responsáveis por executar o julgamento de Deus sobre as nações, garantindo que sua vontade divina seja cumprida tanto no céu quanto na terra. À medida que o fim dos tempos se aproxima, Jubileus descreve como os anjos descerão para separar os justos dos ímpios, reunindo aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus. O livro dos Jubileus também introduz a ideia de que Mastema, o líder dos espíritos malignos, será amarrado e lançado no abismo, simbolizando a derrota final das forças das trevas. E o Senhor enviará seus anjos para reunir seus escolhidos, e eles amarrarão o príncipe dos espíritos malignos, lançando-o no abismo, até o tempo do julgamento, quando ele será destruído para sempre. Essa representação dos anjos como agentes da justiça divina adiciona uma camada única à profecia dos tempos do fim. Enquanto a Bíblia tradicional fala de anjos no contexto do julgamento, Jubileus apresenta uma visão detalhada de seu papel na guerra espiritual que se desenrolará nos últimos dias. Um dos temas centrais em Jubileus é a visão profética da redenção de Israel. O livro enfatiza que, apesar da rebelião e do exílio de Israel, Deus já determinou um tempo em que eles serão restaurados à sua terra e renovados em sua aliança com Ele. Essa restauração não é apenas um evento político, é uma renovação espiritual que se alinha com o plano cósmico escrito nas tábuas celestiais. Segundo Jubileus, a redenção de Israel virá após um período de grande tribulação, durante o qual a nação será purificada. A lei será reestabelecida, e o povo caminhará novamente em santidade, preparando-os para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E o tempo virá quando os filhos de Israel se voltarão para o Senhor com todo o seu coração, e ele os reunirá das nações e os estabelecerá em sua terra, como estava escrito nas tábuas celestiais. Enquanto a Bíblia tradicional também fala da restauração de Israel, Jubileus acrescenta o detalhe de que essa restauração faz parte de uma linha do tempo pré-determinada,
com eventos específicos já registrados nos registros celestiais. Nos tempos do fim, assim como prometi lá no início, Jubileus descreve a chegada de um reino messiânico, onde o governante escolhido por Deus, muitas vezes interpretado como o Messias, estabelecerá a justiça na terra. O livro dos Jubileus enfatiza que este reino marcará o fim da era atual e o início do governo eterno de Deus, onde a lei será mantida e os justos herdarão a terra. O julgamento final em Jubileus envolve a separação dos justos dos ímpios, com os ímpios sendo lançados no lugar de tormento, onde serão destruídos para sempre. Mastema e seus espíritos malignos serão derrotados, e o Messias reinará em paz e justiça. Essa visão dos tempos do fim é consistente com a linguagem apocalíptica encontrada no livro do Apocalipse. Mas Jubileus realça o papel da lei e da ordem cósmica sendo restaurada. E o Senhor estabelecerá o seu reino na terra, e os justos reinarão com ele, pois a lei será escrita em seus corações, e os ímpios serão lançados no lugar de tormento. Esse reino messiânico em Jubileus reflete uma visão de uma criação restaurada, onde a lei é totalmente observada e os justos são recompensados por sua fidelidade. O julgamento final traz a derrota definitiva do mal, inaugurando uma era de paz eterna. E aí, você viu? Desde o início, anjos controlam o tempo e as estações. E o calendário que a humanidade segue, que marca nossas vidas, de fato, segundo Jubileus, foi corrompido. E a desobediência a essas leis angelicais dadas a Adão muito antes de Moisés é, sim, a chave para um plano divino que já está escrito nas tábuas celestiais. Não é que os anjos observam mandamentos que a gente nem imaginava? E o teste de Abraão? Não foi o que a gente pensou, porque teve a ação de Mastema nele? Agora você sabe que os mandamentos secretos que os anjos deram a Adão existiram e como essa verdade ficou escondida da humanidade por séculos? A promessa foi cumprida. Se essa revelação mexeu com você, escreve "Estou preparado" nos comentários para mostrar que você está conectado. Para continuar essa jornada de descobertas e se aprofundar ainda mais nesses mistérios, a gente recomenda este vídeo aqui ao lado, O Código Secreto da Maçonaria Finalmente Revelado. Ouça o próximo episódio e vem com a gente desvendar mais um mistério. Deixa o seu like e se inscreve no canal Narrando Revelações Bíblicas para não perder as próximas descobertas. Até a próxima!